Eu conservo, como eu tive compaixão de ti, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão suas ofensas. Amém. Irmãos, podem se sentar, por favor. Glória ao Senhor. O reino dos céus é o que o Senhor trouxe à terra. Ele veio trazer o reino dos céus, o reino de Deus. Foi algo bem diferenciado, bem especial. Quando ele entra no seu povo, que era um povo conhecedor das coisas de Deus. Não são pessoas alheias, não são pessoas que não sabem nada de Deus, ou que têm ídolos falsos. É o povo dele. Recebeu as leis de Moisés, eles são os descendentes daqueles que viram no Monte Sinai sair fumaça, trovões, raios. Os seus pais ouviram a voz de Deus e eles não conseguiram suportar essa voz. E eles são os detentores de todas as bênçãos de Deus. Deus, na sua soberania, escolheu um povo para ele e escolheu que fosse o povo de Israel, e o resto não era povo. E tudo o que eles tinham era muito melhor, especial e maravilhoso, se comparado com os outros povos que existiam nesses tempos. E neste momento, pois Israel está dominada por Roma, eles ainda têm os ensinamentos, têm costumes, têm as coisas de Deus. Os 10 mandamentos todos têm gravados a fogo nas suas mentes. Tem os líderes religiosos que eles lembram continuamente da lei de Moisés. E eles, claro, eles achavam que eles possuíam o que Deus tinha concedido a seu povo único e especial. Eles poderiam se considerar como possuidores do monopólio das coisas de Deus. Eles até poderiam zombar dos outros povos que não tinham Deus, que não tinham um templo como eles, que não tinham leis como eles, que não eram diferenciados como eles. Eles poderiam se achar e sentir melhor. E por causa desse pensamento é que eles pensam que não dava para melhorar aquilo. Aquilo já era muito bom no seu pensamento, no seu raciocínio. Nenhum outro povo tinha as coisas que eles tinham. E quando Jesus entra, que é Deus mesmo, pois ele traz uma revelação maior e melhor das coisas de Deus. Mas eles tiveram muita dificuldade para entender e para aceitar aquilo. Que o que Jesus estava trazendo era a plenitude de todas as coisas. A vida plena, João 10:10. O ladrão não veio senão para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida na abundância. Então Jesus traz o reino de Deus, mas tem muita dificuldade para o seu povo aceitar e entrarem no reino de Deus. Graças a essa dificuldade, então, Jesus abre os seus braços para os gentios, nós, e todos os que não eram nem são judeus, e todos eles começamos a entrar no reino de Deus. E Jesus disse, olha, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus adiante de vocês, na frente dos fariseus e dos mestres, pois esses sim estavam conseguindo entrar, e os que deveriam conseguir entrar com mais facilidade são os que mais dificuldade têm. Por isso eles questionaram tudo o que Jesus fazia, tudo o que Jesus dizia estava em desacordo. E isso lhes custou não poder entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é o que o Senhor nos deu para que nós vivamos, nos colocou dentro dele, colocou o seu reino dentro de nós.
Mas ao mesmo tempo continuamos aqui sobre esta terra. Continuamos neste corpo, nesta carne, com estes pensamentos, com as lutas de sempre. E parece, irmãos, que às vezes somos anfíbios. Sabem o que é um anfíbio? É um animal que tem a capacidade de viver e respirar tanto dentro da água quanto fora da água. Alguns animais têm essa capacidade. A maioria de animais estão definidos para viver num ambiente. Então, os animais terrestres só podem viver na terra. Se um animal terrestre cair na água ou no mar, pode se afogar e morrer. Aves, a mesma coisa, foram feitas para viver nos céus, nos ares. E tem animais que são somente aquáticos e são tirados da água, morrem também. Mas alguns são anfíbios. Conseguem viver na água, conseguem viver na terra, conseguem caçar na água e caçar na terra. E é bem interessante como eles conseguem fazer essa transição de um meio para outro meio. E nós somos assim também. Somos anfíbios. A Bíblia nos fala que a água, ela representa, tipifica várias coisas. Representa a palavra de Deus, que é água que nos limpa. Representa o Espírito de Deus, que flui como águas. E a Bíblia fala dos rios de Deus, fala do oceano do Senhor, das chuvas de Deus. Então nós fomos colocados por Deus mesmo no seu reino, que são as águas, sendo antes terrestres. E nos colocou e nos conseguiu, ele conseguiu que vivêssemos ali, e por isso aprendemos coisas novas. O Senhor nos deu capacidades novas, experimentamos coisas novas, mas o desejo do Senhor é que vivamos sempre nessas águas, que estejamos ali sempre mergulhando o tempo todo. Ezequiel capítulo 37, você encontra ali, quando o Espírito do Senhor levou Ezequiel até uma porta do templo, e ele começou a ver que embaixo da porta do umbral saíam águas, e eram águas limpas, cristalinas, e ele pois entrou nessas águas, e diz que quando entrou, a água dava nos seus tornozelos, e ele continuou a andar mais um pouco, e a água já dava nos joelhos, estava aumentando a água em altura, e depois ele continua, e a água já dá aqui nos lombos, ou na cintura. E depois ele continua e ao final não consegue mais andar, tem que nadar. E ali vem a explicação daquele anjo dizendo: este rio são as águas que saem de Deus, e por onde este rio passar vai ter saúde, e vai ter cura, e vai ter peixes, e vai ter aos seus lados árvores cheias de vida, e por onde ele passar, tudo que tocar nele vai ter vida. Esse é o Espírito de Deus, e onde o Senhor quer que nós estejamos sempre, nas águas. Mas, irmãos, conseguimos muitas vezes mudar das águas para a terra. E é quando então vivemos por algum tempo, momento, lapso, na carne, nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, na nossa visão. E então é difícil, porque sabemos que somos da água, mas estamos na terra. E às vezes a água está muito perto. E queremos voltar, mas não conseguimos. Tem muitas coisas que nos estão puxando para o lado terrestre. E o Senhor vem e nos traz de volta. E entramos novamente nas águas e nos regozijamos e nos perdoa e nos limpa. E desfrutamos de novo de estar dentro das águas, mas depois voltamos para a terra. E parece que nossa vida é isso. Um tempo nas águas, outro na terra. E assim vamos o tempo todo. E as coisas que são das águas, que são do reino de Deus, são muito diferentes da terra. São tão diferentes que dão muito trabalho para, primeiro, entender, e segundo, para assimilá-las e obedecê-las. É parecido com o povo de Israel. Eles viviam, pois, a sua religião, a terra,
E Jesus traz o reino de Deus, a água, e muitos deles não conseguem entender aquilo, é muito diferente, não conseguem entender e compreender. E muitos ficaram sempre na terra, outros conseguiram entrar, mas depois saíram, e assim foi também. É um paralelo, eles, nós, e a água e a terra, porque as coisas do reino de Deus são bem diferentes. Todos nós aprendemos como tratar com as pessoas aqui, aprendemos de alguma forma, todos aqui temos uma história, coisas que aconteceram, que fizemos, coisas que lembramos hoje, coisas que já esquecemos, coisas das quais nós orgulhamos hoje por tê-las feito. Que bom que eu fiz aquilo. Tem coisas das quais nos envergonhamos e não queremos que ninguém saiba que fizemos aquilo, pois ficou lá para trás. Mas tudo isso, irmãos, é da vida terrestre. E Jesus então traz os seus ensinamentos e a sua força do reino dos céus, e dizendo-nos: olha, vocês têm que entrar aqui. E ele nos coloca na água, mas ao mesmo tempo nos diz: agora vocês têm que desenvolver as capacidades, têm que estudar e têm que aprender e têm que praticar isto que eu estou ensinando a vocês. A Bíblia diz que Jesus sempre ensinou através de parábolas. E diz que ele ensinava por parábolas. Um dos motivos era porque o povo não conseguia entender mais do que isso. Ou seja, Jesus queria ensinar mais, queria falar mais abertamente, mas os seus ouvintes não tinham capacidade. E Jesus sempre explicou para os discípulos separadamente o que significavam as parábolas. Mas ao povo não lhes explicava, porque eles não tinham capacidade para entender. Então Deus dá segundo a capacidade do receptor, não segundo a capacidade de Deus. Depende de nós o que receberemos de Deus. Assim foi sempre, assim tem sido, e assim será até que o Senhor volte. Por isso alguns conseguem receber mais e outros menos, e ali encaixa a parábola dos talentos, e um recebe menos e outro recebe mais. Ah, que injustiça tão grande! Não, é segundo as suas capacidades, não segundo a soberania de Deus. E assim todos temos estado ali, indo desta forma. Mas o Senhor quer que a nossa capacidade cresça, e que seja maior. Não dizer: olha, é que minha capacidade é de um talento. Então, pois, e como sabemos isso? Tem alguns que dizem: é que eu não entendo muito da Bíblia. Então, ou seja, pois temos que nos conformar com o que ele ou ela entende. E outros dizem: não, pois olha, é que a Bíblia pois ensina tantas coisas, mas nem dá para pegar tudo assim ao pé da letra. Está demonstrando pouca capacidade para as coisas das águas, para as coisas dos céus. E tem outros que têm um pouco mais de sede. Não, eu quero mais. Não estou entendendo muito, mas eu estou orando, estou jejuando, pedindo ao Senhor que me revele, que me dê mais, porque eu entendo que posso ter mais. E vá de cada um, e o Senhor a todos faz o chamado, mas vai de cada um. E por isso tem alguns que durante um ano inteiro não jejuam nenhuma vez só, e outros estão todos os meses se esforçando, dando um jeito, pois eu quero jejuar, eu quero fazer alguma coisa, e outros estão dando desculpas: eu queria tanto jejuar, mas é que eu tenho esta doença, é que eu tenho aquilo, isto outro, então não dá. E todos andamos ali, pois nas águas, às vezes na terra, e às vezes da terra para as águas, e parece que aí vamos, mas não quero, Senhor, isso. Por isso o reino de Deus vem para puxar-nos da terra. O reino de Deus não é para dar-nos uma coisinha, para dar-nos um enfeite ou uma roupinha nova e pronto, vá lá. Não, é para puxar e colocar dentro das águas completamente. Ou seja, muda absolutamente tudo. É muito diferente estar na terra do que estar na água. São duas sensações diferentes. Não é a mesma coisa. E se sente tudo diferente, e nas águas tem coisas que na terra não tem, e é outra coisa. E por isso o reino de Deus é outra coisa, mas nos estabilizamos. Entramos no reino, desfrutamos das coisas boas, bênçãos, coisas novas, novidosas, que num momento nos encheram de fogo,
nos levaram a tomar decisões radicais, extremas, mas isso parece que foi um pico de crescimento. Aqueles gráficos que fazem, né? Como que... Mas esses picos acostumam chegar a seu ponto máximo e depois se estabilizam. Pronto, já se estabilizou, e às vezes desce um pouco, mas se estabilizou e continua plano, e parece que nos aconteceu isso, crescemos, deixamos coisas, amizades, pecados, trabalhos, isto, lugares, cidades, eu quero Jesus, quero as águas, quero, e tomamos decisões, mas chegou um momento em que estabilizamos, pronto. E agora tomar uma decisão é tão difícil. Antes era tão fácil. E agora é tão difícil, e pensamos, e nos leva tempo até tomarmos uma decisão que era para ter sido tomada rapidamente, radicalmente, e agora não. E agora queremos andar um pouquinho na terra também, de vez em quando, desfrutar um pouquinho das coisas terrestres também, um pouquinho de vez em quando, e o Senhor sempre está nos chamando e puxando-nos para as águas e dizendo-nos: vem, porque o reino de Deus é água. E a glória, e são coisas sobrenaturais, mas nem sempre vivemos coisas sobrenaturais, porque a maioria das vezes estamos nas coisas carnais, e sempre, de alguma forma, justificamos tudo, aprendemos assim, e houve um tempo em que nós orávamos até tarde da noite, ou levantávamos na madrugada, às vezes cansados, chegávamos do trabalho cansados, não, mas eu preciso buscar o Senhor, e havia esse desejo pelas águas, e íamos para a igreja, para o culto. Estou cansado, às vezes doente, estou doente, está doendo aqui, está doendo ali, estou com febre, e está chovendo, e você está indo para onde? Para o culto. Não, mas fica deitado que você está doente. Não, eu quero as águas, e íamos assim para o culto. E agora não, agora qualquer coisa, pois é desculpa. Não, hoje não vou, hoje parece que vai chover, e às vezes quando vamos, pues, chegamos atrasados, o culto já leva meia hora que começou, e é normal, e está tudo certo, mas não está tudo certo, porque não éramos assim, não foi assim no começo, esse não é o agir das águas, e antes parece que só víamos Jesus, e o Senhor, eu vejo o Senhor, sinto sua glória, e havia coisas erradas, sempre, tem havido coisas erradas sempre, nunca nada foi perfeito em nenhum lugar, menos na igreja, e pois tudo era certo, ou não nos importava, ou não víamos isso, mas agora vemos tudo o que é errado, e tudo que não gostamos, e não gosto disto, não gosto daquilo, e não fui no culto por isto, e chego atrasado por isto, e não ajudo por isto, e não faço por isto, e estamos na terra. Porque quando se está nas águas, realmente não se vêem essas coisas que estão erradas. E quando se vêem, o impulso é tão grande, tão forte, que nós mesmos dizemos: eu quero trabalhar para mudar o que está de errado. E tudo começa a fluir. Glória ao Senhor. E um dos ensinamentos do reino de Deus, das águas, um só, porque tem vários, é este que nós lemos há pouco, sobre perdoar. Onde Jesus está ensinando aos seus discípulos, e Pedro vai e pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar os meus irmãos que pecarem contra mim e que vão pecar? Ou seja, já Pedro se está preparando para o futuro, ele está querendo uma medida. Quantas vezes eu perdoo alguém? É o pensamento da terra, daquele que não está nas águas. Quero uma medida. Quanto eu posso beber sem pecar? Uma cerveja, talvez, duas, talvez, uma garrafa de vinho. Que tanto eu posso ir até o limite do que o Senhor me permite fazer sem pecar? Porque estamos procurando isso, é a mente terrena que está procurando sempre uma medida. Qual é a medida? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Mas o Senhor nos diz: não, vocês não procurem o mínimo, procurem o máximo. O que é o mais que eu posso fazer para Deus? As coisas da terra o que é o mínimo que eu posso fazer para Deus, para que tudo esteja bem, para que Deus não me castigue, para que tudo saia bem na minha vida? Qual é o mínimo? E por isso Deus tem que estabelecer um mínimo. Ele deve que estabelecer um mínimo em tudo. Ele estabeleceu um mínimo na oração.
E ele disse, olha, vocês não conseguiram velar nem uma hora, então ele está dizendo, olha, o mínimo, uma hora comigo. Já que vocês estão pedindo uma medida, pois, uma hora. Mas não deveriam nem de pedir medida, deveriam de vir e entrar nas águas e ficarem. Mas já que precisam de medidas, pois olha, uma. E de dinheiro, pois vocês deveriam de entregar tudo que puderem para Deus, mas já que precisam de uma medida, o 10% é o mínimo. Ah, tá bom, então pronto, com isso já é suficiente, estou satisfeito. Mas é aquele que está na terra, é Pedro que está dizendo, qual é a medida? Quantas vezes eu vou perdoar? Até 7 vezes, Senhor. Ou seja, ele inclusive se mostra como alguém generoso, porque já diziam no Antigo Testamento que era para perdoar o irmão, sim, mas não muito. Talvez uma vez, e ali aparece a lei que Jesus mais adiante cita, a lei do talião, que é dente por dente, olho por olho. Era um negócio bem rígido, pouco perdão, mais justiça rapidamente. E, bom, este fez o mal, uma pessoa arrancava um olho ao outro numa briga, aí os juízes pegavam esse cara que arrancou o outro, e os juízes arrancavam o olho do outro, pronto, os dois ficaram sem um olho cada, está tudo certo agora. E somos assim, porque desde pequenos, os que tínhamos irmãos, se vocês lembram, sempre andávamos brigando e medindo tudo. Compravam alguma coisa para os dois, um chocolate, vamos medir e vamos partir o chocolate. E tem que ser bem medido. Mas este está um pouquinho maior, não pode. Qualquer coisa acontece, porque é o pensamento daqui, da terra, medida, quanto é o mínimo, quanto é o certo. Mas Jesus disse nos seus ensinamentos, não meçam nada. O que você anda medindo? Se alguém vem pedir a sua capa, dê essa capa, dê essa túnica, deixe ele levar. Mas Senhor, isso é, não sei, injusto talvez. Não, isso é do reino, é das águas. E só uma pessoa consegue entender isso quando mergulha lá no profundo das águas. Aí é quando ela diz, agora eu entendo. E agora eu deixo que levem a túnica e a capa. E agora eu deixo que o outro coma o chocolate inteiro. Já não quero medir. E agora eu quero dar para o Senhor tudo que eu puder dar. Finanças, tempo, ideias, capacidade. Eu quero agora. Já não quero medidas. Mas é necessário dar um mergulho lá. E pedir ao Senhor, olha Senhor, não estou conseguindo. Me ajuda a entrar. Vocês lembram quando Jesus leva a Pedro a jogar na rede de novo, aquela noite que pescou, ou tentou e não pesca nada. Quando Jesus dá a ordem e diz, olha, vá lá, para onde? Lembram? E o Senhor diz, vai lá, entra lá no mar e jogue as redes onde? Onde a água é onde? Como? Isso, onde a água é mais profunda. Será que o Senhor não poderia ter criado esses peixes numa água que não fosse tão profunda? Sim, poderia. Mas o Senhor está ensinando princípios do reino, ensinamentos do reino. E Ele está dizendo, os milagres vêm quando você vai no lugar profundo das águas. É aí onde você vai ter coisas sobrenaturais, porque aqueles peixes não existiam. Se eles existissem, Pedro teria pescado eles durante a noite com toda certeza, e seus amigos também, porque haviam vários barcos, todos ali tentando pescar, eram profissionais no seu trabalho e não acharam absolutamente nada durante a noite, não havia peixe nenhum. E Jesus disse, parece que disse entre linhas, eu vou fazer um milagre, Pedro, e você vai ficar chocado, mas não é nas águas rasas, é nas águas profundas. Vai para lá e jogue de novo aquela rede, mas se certifique que você está jogando nas águas profundas. E quando Pedro finalmente obedece, que não queria muito, tá bom, vou lá. Já pesquei a noite toda e não deu certo, e eu acho que não vai dar, mas em tua palavra eu vou fazer, e vai. E quando joga aquela rede, oh surpresa, sai cheia do milagre, da glória, do sobrenatural, e a barca começa a virar-se e a afundar, e tem que chamar outros, e chegam outros, e dá trabalho para todos eles puxar esses peixes,
E o Senhor fica lá na praia dizendo: Pedro, nunca esqueça, sempre é lá nas águas profundas. Nunca será aqui nas águas rasas, menos na terra. Glória ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, é maravilhoso. E Ele diz: você quer coisas do reino sobrenaturais? Vai para onde é mais profundo. Aqui no raso, dificilmente vai ver um peixinho, quanto menos na terra. E nós, os filhos de Deus, deveríamos de ser seres aquáticos somente, mas ainda somos anfíbios. Para nossa tristeza e nossa dor, não é algo bom para nós sermos anfíbios. Para os animais, sim. Nós deveríamos já ter passado e ser transformados de seres terrestres a seres anfíbios. Perdão, a seres aquáticos. Pronto, sou da água. E se eu voltar para a terra, morro. Vou morrer. Mas o triste é que se eu vou lá para a terra, consigo viver. Não, tudo bem, sou um filho. E o Senhor diz: não, eu quero que você seja aquático somente, das águas, onde está a vida, onde está a bênção. E este ensinamento de perdão, de medida, é o ensinamento das águas, que só pode ser vivido e feito nas águas. E quantos milhões de pessoas neste mundo já leram esta passagem, ou já leram na Bíblia, ou os evangelhos, desde que o Senhor trouxe a revelação dele? Os milhões, mas, irmãos, não são tantos assim os que têm conseguido entender e entrar nas águas e viver estas coisas. Sempre têm sido poucos, e são tão poucos que conseguimos ter livros deles, testemunhos deles, de pessoas que entraram nas águas profundas. Tem esta menina ou mulher, Corrie ten Boom, ela já morreu, você deve ter ouvido dela, presa lá na Segunda Guerra Mundial, junto com sua família eram relojeiros, seu pai, na Alemanha, eram alemães, os judeus começaram a ser perseguidos pelos alemães, e eles sentem da parte de Deus que tem que ajudar os judeus que estão sendo perseguidos, e eles começam a esconder na sua casa, e sabem o risco, e fazem lá lugares secretos dentro da casa, e por um tempo se saíram bem, ajudaram muitos judeus a saírem da Alemanha, a fugirem. Mas chegou um dia em que foram surpresos ou surpreendidos, os pegaram, o exército alemão pegou todos eles, os mandou para campos de concentração e os separaram. E foi difícil a vida deles, e as duas irmãs foram mandadas para um campo de concentração juntas. Uma delas ficou muito doente, apanhou, sofreu muito, era a mais consagrada, era a mais aquática de todas. E a outra irmã dela, ela não queria, ela não entendia, ela questionava tudo, e por que Deus me colocou aqui, por que Deus não impediu, ela era muito terrestre. Mas a sua irmã sempre estava animando ela e dizendo: olha, não, Deus sabe o que está fazendo, vamos obedecer a Deus. E ela tinha uma biblinha pequenina que escondia por aqui no sutiã, e era um tesouro para ela, e sempre estava lendo a sua biblinha para as outras pessoas, para suas amigas, e ela era uma luz nesse lugar. E finalmente um dia morre, e a sua irmã, que foi sempre durona, acabou recebendo esse legado dela. E antes de morrer, aquela irmã, não sei se foi ela, né? Antes de morrer, ela disse para sua irmã, a mais dura, e disse: olha, eu estou doente, estava muito doente, tossindo muito enferma. E ela disse: eu vou morrer. O Senhor veio e me disse que Ele vai me levar, mas ao mesmo tempo, Ele disse que você vai sair daqui, e vai sair antes do ano acabar. Quanto tempo ela ficou lá? Não sei, acho que foram vários anos, mas foi muito difícil. E nesse último ano, ela disse: o Senhor disse que antes do ano acabar, você vai sair daqui, você vai viajar, vai morar num lugar com muitas flores, e Deus vai usar muito você. E ela disse: não, mas é você que tem que sair daqui, é você que conhece a palavra, é você que sempre tem tido fé, eu não. E ele disse: não, o Senhor vai me levar agora. E é você, minha irmã, que vai continuar. E aconteceu, ela morreu, foi difícil, e aquela mulher foi liberta, e foi colocada fora, assim, contra todo pronóstico ou circunstância, e ela depois, então, começa a viajar e ajudar pessoas, e a pregar o Evangelho,
E ela escreveu livros e por isso sabemos hoje disso. E ela disse que ela teve que perdoar. Ela teve que perdoar pessoas que fizeram mal para ela, os guardas que batiam nela, que torturavam. E isso somente pode ser feito porque ela entrou nas águas profundas. Não são nas águas como foi para as águas profundas, mas enquanto ela esteve lá naquela prisão, no campo de concentração, ela sempre, a maioria do seu tempo, estava na terra. E às vezes entrava um pouquinho na água, mas sempre era mais na terra do que nas águas. E quando ela entra, então é quando ela muda. E ela passa a perdoar aqueles que era impossível de perdoar. E algo que impede que entremos no reino de Deus, nas águas, e vamos para as águas profundas, é falta de perdão, mágoas, rancores, ressentimentos. Primeiro, o Senhor quer que aprendamos a perdoar a nós mesmos. Por isso o Senhor responde para Pedro e diz: não, Pedro, não é somente 7 vezes. Eu te digo até 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? Está medindo tudo você, né? Então o Senhor realmente não está dando um mínimo ou um máximo. Ele não está dizendo: olha, Pedro, até 490 vezes. Tá bom, então deixa que eu vou começar a anotar agora. Quando der 490, já era. Não, porque o Senhor realmente está dizendo: Pedro, não tem mais medida. Guarde esse caderninho, guarde essa régua, não é mais para medir. Se o seu irmão pecar contra você 490 vezes, você vai perdoá-lo. E se ele ultrapassar esse número, você vai continuar a perdoá-lo. Porque agora você é das águas, aquático. E ainda das águas profundas do reino de Deus, onde já não há medida. É algo com o qual o ser humano tem muito problema com perdoar. E primeiro é perdoar-se a si mesmo. E nós que somos das águas, temos problemas em perdoar-nos a nós mesmos. Quanto mais perdoar a outros por coisas que fizemos ou que não fizemos. E temos sido duros conosco, com nós mesmos. Não, porque eu devia de ter feito de tal jeito. Não, eu não devia de ter feito desse jeito. Eu devia de ter feito melhor, eu devia. Sim, talvez, provavelmente você e eu devíamos ter feito muitas coisas tão diferentemente do que já fizemos. Só que, já foi, não dá para mudar aquilo. Se fizemos certo, ótimo. Se fizemos errado, já era. E sempre está vindo a nós, de tempos em tempos, essas lembranças. Ou às vezes problemas que hoje temos estão ancorados lá no passado. Porque fizemos ou porque não fizemos. E isso nos traz ansiedade hoje, nos traz estresse, andamos estressados. E não conseguimos entender que Deus já nos perdoou. Ah, sim, não, mas eu sei que Jesus me perdoou. Mas até onde você está entendendo isso? Tudo bem, o Senhor já perdoou você. E você já se perdoou a si mesmo? E o Senhor quer que nos perdoemos. A Bíblia diz que, assim como é longe o Oriente do Ocidente, o Senhor afastou as nossas rebeliões. E como eu sei se tenho coisas lá, porque alguém poderia dizer: não, mas eu não tenho nada aí. Está tudo bem, está tudo certo. Precisamos trazer nosso coração a Deus a um exame. E dizer: Senhor, examina o meu coração. E o Senhor vai nos lembrar se temos coisas pelas quais nós não temos nos perdoado. E o Senhor quer que isso saia de nós. Ele quer que você se perdoe a si mesmo. Pelo que fez ou pelo que não fez. Pelo que foi ou pelo que não foi. Já aconteceu. E Ele quer que haja de nós um derramamento de perdão. Para poder continuar.
Uma das maiores dificuldades dos cristãos é em perdoar-se a si mesmos. Os cristãos verdadeiros, é claro, que estão buscando o Senhor, que querem as coisas das águas do reino. E há essa dificuldade. E a segunda pessoa que os cristãos têm mais dificuldade em perdoar é a Deus mesmo. Porque a Deus, às vezes, ocupamos consciente ou inconscientemente das coisas que nos estão acontecendo ou que não nos acontecem. Bom, porque sabemos que Deus é todo-poderoso. Mesmo assim, está deixando que eu passe perrengues. Não quer me abençoar. Você já pensou assim alguma vez? Deus não quer me abençoar. Deus está me castigando. E pensamos dentro de nós, mas é um castigo injusto. Não concordo muito com isso. Então acabamos fazendo que o nosso coração se endureça contra Deus. E a amargura imediatamente se instala. Porque não entendemos. Teve um homem em Gales, nos anos de 1850, mais ou menos. Ele era um mineiro, trabalhava nas minas, tirando cobre. E o Senhor o levantou como um pregador. E era alguém muito simples, humilde, mas o Senhor começou a usá-lo e pregava e as pessoas se arrependiam e orava por enfermos e eram curados. Mas de tanto ele trabalhar nessas minas, ficou doente. Uma doença grave. Essa doença o colocou na cama. Ficou doente. Não se curava, nem com medicamentos, nem com orações. E ele começou a questionar a Deus. E dizer, Senhor, mas quantas pessoas eu já orei e tu levantaste? Quantos eu já lhes preguei e tu salvaste? E eu estou aqui nesta cama, Senhor, por que não me levantas? Por que não me curas, Senhor? E o Senhor parecia que não lhe respondia. E ele começou a encher-se de amargura e de amargura. E cada vez ficou mais doente e mais doente. E já não podia se mover os membros. Até que chegou ali um homem que Deus enviou vários anos depois. Smith Wigglesworth foi lá e falaram para ele, não, esse é um caso perdido. Porque ele sabia que ele ia nos lugares, nas cidades, procurando enfermos para orar por eles e levantá-los. E quando chegou a essa cidade, ele ficou sabendo desse caso e perguntou, onde mora esse homem? Eu quero ir, eu quero orar por esse velho pregador. E a primeira coisa que falaram foi, não vá, você vai perder o tempo. É um caso perdido. Porque outros já foram e não conseguiram levantá-lo. E um tempo atrás, um homem que também Deus usava levantando enfermos, foi e não conseguiu. E ele falou, não, eu vou. Deus tem uma obra a ser feita lá. E ele foi, entrou. Quando chegou lá, o recebeu, acho que foi o pastor do cara, e falou, olha, não, perderam tempo com esse homem. Ele está muito doente e ele não quer receber ninguém. Mesmo assim, ele insistiu, foi, entrou lá no quarto. O homem não queria nem falar. E ele falou, ele levou outras pessoas, outros irmãos para orar, e rodearam aquela cama. E ele começou a falar e disseram, olha, o Senhor vai te levantar daqui, você crê? E ele falou, não, eu não creio. Eu levo muitos anos aqui, eu não creio mais. E aquele homem, Smith Wigglesworth, começou a orar. E o Senhor falou para ele, e o Senhor lhe disse, este homem está cheio de amargura. E por isso eu não tenho conseguido curá-lo. E ele disse, você está cheio de amargura contra Deus. E ele, no primeiro momento, negou, disse, não, amargura nenhuma, não, eu estou bem. Só que, olha, eu estou doente, Deus não quer me curar. E ele disse, você está cheio de amargura sim, e o Senhor diz que você tem que se arrepender. E ele começou a chorar. Havia muitos anos que ele não chorava, e começou a chorar, e a chorar. E quando ele começou a chorar, começou a orar, pela primeira vez em muitos anos. Tinha se desviado do Senhor, mesmo estando confinado na sua cama. Tinha se desviado. E quando ele começou a orar e a chorar, diz que o Espírito de Deus desceu tão fortemente que levantou a cama e caiu de novo.
E ali o irmão Wigglesworth disse para os que estavam com ele: agora, vamos orar, que é agora que o Senhor vai levantá-lo. E todos clamaram a Deus e esse homem se levantou. Mas o que estava impedindo a cura dele era a amargura, o ressentimento que ele tinha contra Deus. Que ele mesmo dizia não ter. Não, eu estou bem, eu não tenho nada disso. Mas o Senhor se sabe o que há dentro de nós. Por quais coisas temos e estamos culpando o Senhor. Parece que está tudo bem, olha, não, minha vida deu certo, estou indo, tenho minha vida, estou trabalhando. Não, está tudo certo, mas o que ficou lá no fundo do coração de reclamação contra Deus? Eu penso que a minha vida poderia ter sido diferente. Eu penso que a minha infância poderia ter sido diferente. Por que Deus não me cuidou? Por que deixou que fizessem coisas ruins comigo? Ou que fizessem coisas ruins com minha mãe, ou com meus familiares. Se tal coisa tivesse sido diferente, hoje eu seria diferente. Mas agora estou aqui com esta vida, do jeito que eu posso, porque Deus não me cuidou, ou não fez que eu fosse diferente. E isso é a amargura que se instalou no coração, e essa amargura não deixa que o poder de Deus flua, não vai deixar. Porque o Senhor diz que no seu reino, nas suas águas e ainda mais nas suas águas profundas, temos que perdoar. E não culpar o Senhor, porque Ele não é culpado de nada. Mesmo que às vezes conseguimos entender, eu sei que Ele não é culpado de nada. Mesmo assim, eu acho que Ele poderia ter feito alguma coisa. Sempre está ali aquilo. E o Senhor diz, vem para as águas e se limpa disso. Porque está te matando, está te consumindo. E precisamos então dizer, Senhor, pois eu te perdoo também. Porque sempre dizemos, Senhor, me perdoa. Quase todo dia, me perdoa, Senhor, nem por isto, por aqui, me perdoa. Tá bom. Mas esta noite é para dizer, Senhor, eu te perdoo. Não pelo que tu tens feito, ou não tens feito, é pela amargura que eu tenho armazenado aqui dentro de mim contra ti. Tu não és culpado de nada. Tem coisas que eu entendo, tem outras que não, e tem outras que estou entendendo, e tem outras que vou entender na medida que eu afundar ou aprofundar mais nas águas. Mas, Senhor, eu preciso continuar. E a terceira pessoa que mais dificuldade tem os crentes em perdoar é outras pessoas. Às vezes são familiares, às vezes são não familiares, às vezes são irmãos da igreja, e se armazenou também hoje contra eles rancor. Por quê? Porque fez isto comigo, fez isto de errado, ou não fez. Um dia eu pedi um favor e não quis fazer, e se armazenou aquilo, e o coração está cheio de ressentimento, de amargura. E o Senhor, nós lemos aqui, que depois de dizer a Pedro, até 70 vezes 7, o Senhor traz uma parábola. E a parábola de dois devedores. E um desses devedores estava devendo para seu senhor quanto? Quanto? 10.000 moedas de prata. Aqui nesta versão diz 216 toneladas de prata. Bom, o assunto é que era muito pelo jeito, bastante. E o Senhor manda cobrar. E ele vai se ajoelha e diz, olha, Senhor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. E ele diz, olha, tá bom. Não somente vou ter paciência contigo, como vou perdoar-te. Ele perdoou aquela dívida. E aquele homem perdoado, em vez de se alegrar-se com esse perdão, e perdoar aos que estavam devendo para ele, pouco tempo depois se encontrou um homem que estava devendo para ele. Quanto estava devendo? 200 quê? 200 dinheiros? 200 dinheiros? Quanto é isso? 200 contos? Era bem menos. Aqui diz, nesta versão, quanto? 100 denários. Aqui diz 400 gramas de prata. Aquele homem aqui diz que estava devendo 216 toneladas de prata para o rei. E este somente estava devendo umas gramas, poucas, 400 gramas de prata.
E o agarrou, pegou ele pelo pescoço e falou: você tem que pagar tudo que está me devendo. E aquele homem também se ajoelhou e disse: olha, eu vou te pagar tudo, só tenha paciência comigo, me dê mais tempo. E aquele diz: não vou ter paciência, você vai para a cadeia e vai ficar lá até me pagar tudo. E fez que ele fosse, foi levado para a cadeia. E claro, os outros conservos viram tudo aquilo e rápido foram até o rei e disseram: olha, sua majestade, aquele fulano que você perdoou toda aquela dívida, lembra? Lembro. Pois olha, ele acabou de colocar na cadeia e maltratou um conservo que estava devendo um pouquinho para ele. E disse: então chamem ele e o levam até sua presença e diz: o que eu vi que você fez, servo mau? Eu não te perdoei toda aquela dívida? Pois sim. Você não deveria ter perdoado também essa dívida para seu conservo? Agora, por causa do que você fez, você vai para a cadeia. E você vai me pagar tudo. E o Senhor disse: se vocês não perdoarem aos homens, o vosso Pai, que está nos céus, também não vai perdoar vocês. É algo que não podemos ignorar ou minimizar. Precisamos fazer um exame minucioso e consciente do nosso coração. Você precisa se perdoar a si mesmo? Você precisa perdoar Deus? Ou precisa perdoar alguém aqui nesta terra? Não, mas eu já perdoei todo mundo. Bom, lembre de uma pessoa que fez mal a você. Lembre agora. Qualquer pessoa que fez mal, uma coisa gorda, um mal. Você já perdoou essa pessoa? Se a resposta é sim, então diga-me, você consegue orar por essa pessoa? Mas não é orar de dizer: Senhor, castiga esse fulano. Castiga. Não é orar assim. É orar para que essa pessoa se saia bem. Como você ora por seus familiares que você ama. Igual. Dizer: Senhor, fulano, abençoa ele. Se você consegue fazer uma oração e orar todos os dias por essa pessoa, então você pode entender que você perdoou. Se não consegue, porque ainda não perdoou. Porque dentro de nós está o senso de justiça que diz: tem que pagar pelo que fez comigo. Tem que se sair mal. Eu não vou fazer nada de mal para ele ou para ela, mas tem que se sair mal. Deus tem que fazer alguma coisa. E vibramos quando lemos, ouvimos aqueles versículos que diz: não vos vingueis vós mesmos. Minha é a vingança, diz o Senhor. Amém, amém, amém. Gostamos daquilo. E sim, é verdade, a vingança do Senhor. Mas Ele também quer que perdoemos. E que estejamos dispostos de abrir mão até da vingança do Senhor. Até dizer: Senhor, não te vingues daquele. Eu sei que merece. Mas não te vingues. Dá-lhe uma outra chance. Ajuda-la. Está na escuridão, precisa também de que tu o ajudes, Senhor, como me ajudaste a mim. É abrir mão daquilo que temos direito. Temos direito a ser vingados? Temos, porque o Senhor diz que temos direito. Mas como o reino de Deus é água, e tem águas profundas, onde o Senhor diz que ali devemos, se quisermos, abrir mão até daquilo que é o nosso direito. Porque o reino de Deus é outra coisa. Assim como a água é muito diferente da terra. É outra coisa. E precisamos fluir nas águas do Senhor. Irmãos, precisamos de chegar um momento em que a maior parte do nosso tempo, dos nossos dias, seja nas águas, no sobrenatural. Mas ainda nos acontece que a maior parte do nosso tempo é nas coisas da terra. E às vezes coisas das águas, por isso às vezes algumas curas, alguns milagres, às vezes alguns sentimentos de força, de glória, de fogo, mas depois sempre pois o mesmo, né? Todo dia quase a mesma coisa, o perrengue, o trabalho, dificuldades, o descansar, deitar, comer, arrumar, ir, vir, pois sempre a mesma coisa da terra, e as das águas pois são poucas. E por isso é difícil ir para frente, e o programa de oração, poucos entram nele, de jejum, poucos conseguem entrar, porque se está na terra. E para entrar na água, pois se requer de nós, já que sabemos, mínimo esforço.
e também não querer sair nunca dali, e poder ficar ali, e fazer como Pedro, quando Jesus se transfigurou no monte, Pedro, sempre Pedro em todos os lugares, e Pedro disse, Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui. Uma para ti, que é o mais importante, outra para Moisés e outra para Elias. E ele estava com outros companheiros também. Estavam em 3 discípulos, e ele nem pensou nele mesmo, ele queria só 3 cabanas para eles, mas ele queria que tivessem cabanas para quê? Para que eles não fossem embora, porque ele não queria que isso acabasse. Ele de alguma forma sabia que iria acabar, mas ele não queria essa glória, essa transfiguração, essa luz, esse sentimento. O que ele está dizendo, Senhor, não quero que isto acabe. Eu quero continuar aqui. Glória ao Senhor. E nós também, Senhor, eu não quero sair mais das águas. E se eu estou fora, Senhor, eu quero entrar de novo. Mas não quero sair mais. Eu quero que as coisas desta terra sejam como foram para ti. E às vezes pensamos, não, que Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. E sim, não somos Jesus. Mas ele sim nos disse que era para seguir suas pisadas. Ou que conseguíssemos nós pisar pelos mesmos lugares espirituais que Jesus pisou. Ou que o Senhor nos dê isso. E que nós também não consigamos. Para não ter que preocupar-nos pelas coisas, assim como Jesus não se preocupava, e para fluir como Jesus fluía, e para fazer como Jesus fazia, e ele nos disse, vocês também vão fazer isto que eu estou fazendo, e ainda obras maiores, amém, amém, mas ainda não fazemos nem as deles, quanto menos obras maiores, e que precisamos ir atrás das suas pisadas, e Jesus sempre, a maior parte do seu tempo, era nas águas, e quando vinha para a terra, vinha era para ajudar outros, e rapidamente voltava. E nada lhe afetava, nós também devemos chegar em algum momento a essa mesma estatura, pois diz a palavra que devemos alcançar a estatura de um varão perfeito, o qual é Cristo, o Senhor. Mas a primeira pedra a tirar é a falta de perdão. Precisamos de perdoar e limpar todo o nosso ser, para que não haja nada que nos impeça, não haja nada que nos estorbe, que o diabo se aproveite, que possamos trazer a Deus e abrir o nosso coração e dizer, Senhor, examina-me. Porque se você mesmo se examina, você vai dizer, não está tudo certo, não tem nada. Não, diga, Senhor, me examina. Porque nós costumamos nos beneficiar a nós mesmos. Mas melhor dizer, Senhor, examina-me tu aqui. E faz-me sentir, faz-me ver se eu tenho coisas a perdoar a mim mesmo, ou perdoar-te a ti porque estou te culpando, ou perdoar alguma pessoa aqui, ou várias pessoas que me fizeram mal. Examina-me nesta noite, Senhor, pois eu quero me desfazer desse fardo. Eu quero poder fluir nas águas quando tu diz que temos que amar os nossos inimigos. Eu quero conseguir amar meus inimigos, Senhor. Eu quero conseguir amar os que fizeram mal contra mim. Eu quero chegar a esse momento. Mas eu sozinho, eu sei que não consigo, porque até hoje não tenho conseguido. Examina-nos, Senhor, nesta noite. Fique de pé, irmãos. Oremos. E deixemos que o Senhor nos examine nesta noite. Examine nossos corações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E que possamos estar nas águas e não sair mais delas, e ir para as águas profundas, que é onde acontecem as coisas sobrenaturais. É das coisas nas quais um dia vamos estar sempre, todos os dias, não? Quando o Senhor vem. Ali tudo vai ser sempre sobrenatural. Mas enquanto esse dia não chegar, precisamos anelar. Quanto, Senhor, quanto é o máximo que eu posso viver nas águas todos os dias? Quanto, Senhor, até onde eu posso ir? Qual a medida? E o Senhor nos dirá, não há medida. A medida está em ti. Tu decides, Senhor. Se mais alguém sente a necessidade de vir até o altar, pois venha, vamos orar todos juntos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, todos somos
necessitados da graça do Senhor. Todos precisamos do seu perdão, do seu entendimento, da sua guia, da sua cura. E nesta noite o Senhor já começou a derramar cura. Cura para o coração quebrantado, cura para o coração amargurado, cura nesta noite. O azeite no Antigo Testamento era usado para curar ferimentos e para que eles pudessem cicatrizar. E o azeite é também símbolo do Espírito Santo de Deus, que também se simboliza com a água. É o azeite que nesta noite o Senhor derrama para cura, cura divina, para a restauração dos corações, das mentes e das vidas, para que possamos fluir nas águas do Senhor, fluir nesta noite. Faça-nos fluir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrar, concede-nos a entrar e não sair mais. Senhor Jesus,